Graça e paz. Hoje eu quero falar com vocês sobre um dos temas mais cativantes da Bíblia, o céu. E apesar de ser, obviamente, um dos temas mais importantes para todo cristão, esse é um assunto sumido dos nossos púlpitos. Vamos falar um pouco sobre isso antes de começar? Ontem um pastor amigo me dizia que o pastor da IBAB, Igreja Batista de Água Branca, abriu seu coração um dia e falou numa pregação que a sua igreja não ia de jeito nenhum. Não havia crescimento, só tinha crente neófito, crianças no entendimento de Cristo, cultos vazios, igreja pequena, sem audiência. Sempre aquela mesma turminha de sempre. Enfim, não havia crescimento na igreja. A igreja não andava, patinava, sem sair do mesmo lugar. Aí o pastor disse que se resolveu com Deus e ia parar de pregar qualquer coisa que ele viesse à mente. E revoltado disse que iria pregar Bíblia. Ele resolveu fazer do púlpito uma escola de teologia e aí a igreja começou a arrebentar de gente. E aí tem gente que quer pregar uma palavra livre, seja lá o que isso quer dizer, e não se prega a Bíblia. Essa turma, para mim, parece que não aprendeu a lição de casa direito, pois o que salva, converte, é um monte de outras coisas. O ser humano é a exposição à palavra de Deus. É a pregação da palavra. E se alguém abre a Bíblia e lê um texto e fala do mundo inteiro e não explicou aquele texto, para mim, ele não pregou. Não posso chamar isso de pregação. Ele não falou do texto que ele abriu. Ah, mas o texto era difícil, pode-se dizer. Entretanto, quem mandou você ler esse texto? Se não é para explicar, sabe como se chama isso? Despreparo. Mas se não pregam a palavra de Deus, preferindo testemunhos ou a tal da palavra livre, que para mim é a mais pura e simples enrolação, o povo não vai vir e teremos eternamente igrejas de meia dúzia de pessoas, além de uma igreja de crente infantil em relação às verdades espirituais. Dizem que o diabo atrapalha as pessoas de virem na igreja. Eu diria que o que ocorre é que a palavra de púlpito, em muitas igrejas, é muito pouco atraente. Essa é a verdade. Jesus fez uma promessa para a igreja. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 1-6. E ainda, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 16. Jesus acabou de fazer uma promessa incrível. Eu vou na frente preparar um lugar para vocês, e vocês estarão comigo para todo sempre. Incrível. E aí em João 16, 6, quando ele falou esse discurso, eles ficaram tristes. Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza, disse Jesus. Eu vou preparar um lugar para vocês, onde vocês estarão comigo para sempre. Vou embora, mas mandarei um outro Consolador, que fique com vocês até a gente se encontrar de novo. E vocês estão tristes? Qual parte de tudo que eu disse que vocês não entenderam? Quer que eu desenhe? Não é possível. Os cristãos têm um lema, só Cristo salva. Essa afirmação é real e verdadeira, mas embute, da maneira que os irmãos falam, um quesito desabonador. A impressão que algumas pregações nos dão é que o inferno é mais do que o céu, e o céu é o antídoto para o inferno. Parece até que Deus criou primeiro o inferno, e Deus agora está fazendo um plano apressado para corrigir o erro e fez correndo um lugar chamado céu, para garantir que a turma não fosse para o inferno. Muitas pregações nos dão a ideia de que o inferno é mais importante que o céu, e o céu é o que nos liberta do inferno. Muitos de nós têm mais medo do inferno
do que vontade de entrar no céu. Essa teologia é fogo estranho no altar, com certeza. O céu é a morada de Deus e Deus está no céu faz tempo. Um dia subiu no coração de um anjo querer ser igual a Deus e tivemos uma guerra no céu, onde Satanás e seus anjos caídos foram expulsos do céu. Segundo Atos nos dá a entender, nos parece, porém, que o inferno não foi inaugurado ainda. Se pensarmos no inferno como lugar de punição, uma prisão espiritual, os que vão para lá só poderão ir depois do julgamento. E Apocalipse diz, já no seu finalzinho, que haverá um enorme julgamento de todos os seres um dia. Então o inferno só estará em ação a partir do finalzinho do Apocalipse. E como é então que se crê mais no inferno que no céu? Só para arrumar a nossa teologia. O céu existe antes do inferno. Como podemos definir o céu? Como lugar onde Deus está. Onde Deus está é o céu. Por falta de entendimento melhor, vamos dizer que Deus esteja no céu, num lugar geográfico que não é esse universo. Aliás, esse universo está dentro do céu. Talvez esse universo seja uma grande gaveta numa cômoda no céu. Mas quando nos reunimos em nossas reuniões e sentimos a presença de Deus, dizemos com muita propriedade que o céu desceu até nós, o que é verdade. Se 2 ou 3 se reunirem para adorar a Deus, ali está o céu, ali se apresenta o céu. Quando estamos sós em oração e somos fortemente visitados pelo Espírito Santo, o céu é ali onde estamos. O céu veio até nós, sentimos a presença real do céu. Mas entendemos que o céu é um lugar, apesar de ser uma presença, pois no céu estão os seres angelicais e a Trindade. O céu é a morada de Deus. Mas Apocalipse 21 nos fala de um mistério que um dia a sede do governo de Deus vai mudar. Pelo menos é isso que entendemos. E vai vir uma cidade chamada Nova Jerusalém, de algum lugar do universo, e vai pousar sobre a terra e ficará nos ares, planando para sempre. E isso será na terra, mas não essa terra, a nova terra, que existirá nos novos céus, que Apocalipse 21, versículo 1 nos fala. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Deus governará através dessa cidade espiritual. E qual será o tamanho dessa cidade? Olha, os cálculos não são meus, mas vamos lá. A Nova Jerusalém tem o formato de um cubo, ou seja, possui a mesma medida em todos os lados e mede 12.000 estadios de todos os lados, sendo que um estadio corresponde a 180 metros. Sendo assim, a cidade mede aproximadamente 2.160 quilômetros de cada lado da cidade e 4.665.600 quilômetros quadrados. Para se ter a ideia do tamanho da cidade, iremos compará-la com a cidade de São Paulo, que é considerada uma das grandes cidades do mundo. São Paulo possui 1.493 quilômetros quadrados. E comparando com as medidas apresentadas em Apocalipse 21, 16 e 17, a Nova Jerusalém corresponde a aproximadamente 3.124 vezes a cidade de São Paulo. Tá bom para você? 3.124 vezes São Paulo. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Está escrito em Filipenses 3, versículo 20. Eu não sei se você, assim como eu, teve algumas experiências dadas por Deus, como por exemplo a saudade do céu. Você já sentiu saudades do céu? Parece estranho isso, não é? Um pastor da Assembleia de Deus sempre nos falava isso, que o Espírito Santo colocava saudades do céu em nós, que é o mesmo que a vontade firme e forte de querer ir morar lá. O Espírito em nós nos dá esse desejo. Algumas vezes o desejo de ir para o céu era tão forte que me causava muita tristeza.
Eu chorei muitas vezes pedindo para Deus me levar logo para casa, pois nós entendemos nas palavras de Paulo em Filipenses que a nossa cidadania não é aqui, na terra, não nessa terra corrompida, mas que nós somos cidadãos do céu. Desde que aceitamos a Jesus e o Espírito nos chama para esse lugar, nos causa um sentimento forte de desejo de ir para lá e por falta de compreender corretamente o desejo, o chamamos de saudades do céu. Eu tenho saudades do céu, espero que você também tenha, muita. Na tradição das igrejas históricas reformadas, céu, paraíso e seio de Abraão falam do mesmo lugar, assim como os termos edifício, prédio, apartamento e residência são a mesma coisa. O céu é um lugar não acessível aos seres humanos. Só chegaremos lá através do poder de Deus. E ainda assim a Bíblia diz que teremos que ter corpos glorificados, transformados, para poder ir ao céu. Poderíamos até nunca pensar no céu como em uma cidade, mas é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia descreve o céu como um lugar concreto, apesar, repito, de entendermos o céu como o lugar onde Deus se apresenta. E isso é muito fácil de entender. Deus está em tudo e em todo o lugar ao mesmo tempo. Porém, Deus não se apresenta a todos o tempo todo. Deus está aqui, assim como Deus está ali. Mas se não o buscarmos, Ele não vai se apresentar. A promessa é que pelo menos onde houver 2 ou 3, ali Jesus se apresentaria. Ou seja, se 2 pessoas se reunirem para buscar a Deus, o céu, a presença de Deus vai se manifestar. Ou seja, Deus está pronto a abençoar todo mundo, mas as pessoas não o buscam. O céu é um lugar concreto e não, como alguns dizem, um estado da mente. O céu tem uma sede hoje e terá uma nova sede no futuro. Para nos mostrar a materialidade do lugar, Apocalipse descreve a cidade Nova Jerusalém como contendo ruas de ouro. O trono de Deus estará na cidade e haverá 12 portas com o nome das 12 tribos. A Nova Jerusalém, que será a nova sede do céu, será a continuação da terra para nós, porém, num ambiente isento de pecado. Essa cidade é imensa, gigantesca. Não existe uma cidade nesse mundo que se compare ao tamanho do céu. Apocalipse 21 e 22 nos descreve minuciosamente essa cidade. Alguém fez um cálculo que nessa cidade poderá morar 100 bilhões de pessoas, o que denota que poderia serem salvas todas as pessoas que já existiram na terra com muita folga. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vi na internet um site que nos mostra os 100 mais bonitos lugares do planeta. Lá nos mostra algumas fotos do Grand Canyon, nos Estados Unidos, os montes Alchatem, na Argentina, o rio Tapajós, no Brasil, o deserto de Atacama, no Chile, o Parque Yosemite, nos Estados Unidos, a praia de Marau, no Brasil, com suas águas tão límpidas que vemos o fundo, a cidade de Machu Picchu, no Peru, vista do alto de algum avião ou helicóptero, as montanhas conhecidas como Torre del Paine, no Chile, por exemplo, lugares espetaculares, de tão lindos que são. A revista Exame mostrou uma reportagem sobre as 30 mais lindas construções do mundo. Algumas delas são o aeroporto Bahón, na China, a melhor biblioteca do mundo, Ninos con Arte, no México, o melhor museu do mundo, Danish National Maritime Museum, na Dinamarca. O melhor monumento do mundo é a Abadia de Saint-Maurice, na Suíça. O mais bonito restaurante do mundo é o Langolino, no Japão. Entre as 17 mais lindas igrejas do mundo, nós temos Jeskirche, na Baviera, Alemanha, a linda Sainte-Chapelle, em Paris, França, a Burgund Stavekirke, na Noruega, o Santuário de Las Lajas e Piates, na Colômbia, que é uma igreja
constituída em cima de uma ponte. A Catedral de São Basílio, em Moscou, na Rússia. Lugares espetaculares de tão lindos que o são. A NASA, a Agência da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, disponibilizou algumas fotos do universo, onde vemos a nebulosa Ring, que parece mesmo com um olho que olha para tudo. A lindíssima nebulosa Carina, a fantástica galáxia espiral NGC 2841, a Cygnus X ou Cygnus 10, a galáxia Ana NGC 4214, entre outras. Porém, nenhum desses lugares se compara aos céus. Nada se compara ao céu de Deus. O céu foi planejado pelo maior arquiteto do universo, que é o Deus cristão da Bíblia. O conceito de Deus como grande arquiteto do universo tem sido empregado muitas vezes no cristianismo. Teólogos cristãos como Tomás de Aquino sustentam que existe um grande arquiteto do universo, a primeira causa, e que este é Deus. É bom tentar se fundamentar nisso, pois a maçonaria usa esse conceito de grande arquiteto do universo. O Deus da maçonaria é o Deus panteísta da natureza. O ex-maçom Edmond Ronaine falou sobre Ogadu, o grande arquiteto do universo, segundo os maçons. A maçonaria exclui cuidadosamente o Senhor Jesus Cristo a partir da apresentação e capítulo, repudia sua mediação, rejeita sua expiação, nega e renega o seu evangelho, desaprova a sua religião e a sua igreja, ignora o Espírito Santo e estabelece para si um império espiritual, uma teocracia religiosa, à cabeça dos quais ele coloca Ogadu, o Deus da natureza, e da qual o único vivo e verdadeiro Deus é expulso por deliberação. A primeira das 33 regras básicas da maçonaria, como se fosse um credo maçom, diz que a primeira regra maçom é adorar o grande arquiteto do universo, chamado Gadu. Segundo eles, Gadu é um ser superior. A maçonaria é uma religião ocultista e secreta, onde seus locais de encontro não se chamam igrejas, mas lojas. Lúcifer para eles é o seu Deus de luz, e Jesus para eles é o irmão de Lúcifer, de Satanás. Nem é preciso dizer que isso é a mais pura idolatria e heresia, e que esse Gadu é um demônio. E se alguém pensa em ser maçom um dia, que saiba que isso nada tem a ver com Deus cristão. Segundo eles, a maçonaria já existia desde sempre, tendo raízes no Antigo Egito. Alguns querem até dizer que Adão tinha raízes maçons. Mas a data oficial do início da maçonaria é 1717. Portanto, quando os cristãos usavam o termo o maior arquiteto do universo há 200, 300 anos antes de 1700, nós estávamos nos referindo ao Deus Pai de Jesus Cristo. Nós cristãos temos toda a autoridade de afirmar que Deus, Pai de Jesus Cristo, é o maior arquiteto do universo. E esse tal de Gadu é o que a Bíblia chama de uma potestade maligna. Não somos nós, cristãos, que estamos usando uma nomenclatura maçom para designar uma faceta do nosso Deus. São eles que pegaram dos escritos cristãos uma nomenclatura nossa e usam de forma totalmente idolátrica. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o maior arquiteto do universo. Ele criou o céu, a terra e tudo o que existe. Deus criou o universo que é regido por leis que o homem tenta entender até hoje. Deus criou a mente humana que o mais longe que já se descobriu é que o homem mais sábio do mundo, ainda assim, só conseguiu usar 10% de toda a capacidade que a mente humana detém.
Deus criou a mente humana, portanto, mente humana nenhuma se compara à mente do seu Criador. Nenhuma de nossas criações humanas chegam sequer perto das criações que o nosso Deus criou ou pode criar. Seus planos não são os nossos planos. E entendemos muito pouco de toda a obra da criação, de toda a obra da salvação, que tem muitos pontos encobertos para nós. O céu é um local de beleza inefáveis, nos dizeres de Paulo. O céu é um local de glória jamais sonhada. O céu é um lugar ímpar em tudo que já foi criado. Os maiores astrofísicos do mundo acreditam que existem outros universos. Quantos não sabem divisar, mas eles creem terem provas concretas que existe algo além desse universo. O céu foi criado pelo maior arquiteto do universo e de qualquer universo, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse local de glórias não facilmente percebidas é uma das coisas que a Bíblia diz que são coisas que o olho nunca viu e o ouvido nunca ouviu. Aquilo que o homem nunca viu ou ouviu é o que Deus tem preparado para os cristãos. Deus nos preparou uma casa num novo universo, com outras realidades, como jamais em lugar algum existiu, ou existirá igual a essa nossa nova casa, que se chama o céu. Em Ezequiel 1 tem um quadro todo descrito de glórias, pouco entendidas por nós, que fogem dos nossos pressupostos lógicos. Ezequiel não descreveu uma mensagem secreta para a igreja, mas antes viu um pouco da glória do céu, que descreve a soberania, a majestade, a simetria, a beleza, a glória e a perfeição. O quadro visto em Ezequiel foge da nossa capacidade de interpretação. O céu é um local indescritível pelos nossos termos humanos. Nós somos chamados pela Bíblia de filhos de Deus. Imagine o quanto Deus está desejoso que seus filhos estejam bem pertinhos de si. Deus está preparando um lugar para nós, para que nós estejamos com Ele. Somos chamados de noiva do Cordeiro. E no mesmo Apocalipse de esposa. Vai haver uma núpcias, onde Deus vai desposar de vez a igreja. Haverá um casamento. O noivo foi na frente preparar a casa, a morada do casal. Podemos imaginar Jesus indo na frente para preparar o lugar, como ele indo para os últimos preparativos. Podemos pensar em Jesus pintando as portas e janelas do céu, arrumando a disposição dos móveis. Um casal amigo nosso, um jovem e uma jovem, que se conheceram na escola, tiveram o privilégio de servirem a Deus na mesma igreja, desde muito pequenininhos. Crescendo, um dia resolveram se casar. Mas antes resolveram acabar os estudos, a faculdade para cada um. Eles compraram os móveis que ficaram na loja até quando se casassem. Foram anos pagando os móveis. Organizaram a viagem da lua de mel, a festa, o vestido da noiva e a roupa do noivo. Tudo foi cuidadosamente organizado e pago antecipadamente. Para casar precisavam acabar os estudos, pagar os móveis, pagar a casa. Imagine quantos anos passaram esse casal imaginando o casamento. Imagine todas as preparações que aguardavam com muito desejo o dia do casamento. Onde estariam para sempre juntos. Imagine agora os anjos na expectativa da chegada dos filhos de Deus entrando no céu. Imagine Deus sentado no seu trono esperando os seus novos filhos adotados entrando no céu. Imagine Jesus no céu esperando aqueles que ele ganhou para a vida eterna. Imagine Jesus pensando em um por um que ele ganhou na terra e os que estão vindo através do Espírito Santo.
Imagine agora a vontade que o Espírito Santo quer que você e eu nos convertamos o mais rápido possível para que Ele e nós possamos estar no novo tempo, no novo universo, numa nova terra e no novo céu. De alguma maneira, este novo céu, nova terra, novo universo, novo tudo, não somos só nós que estamos aguardando esses outros mistérios. Deus está na expectativa, pois seus filhos estão chegando. Essa nova terra e esse novo céu deve ter feito algum anjo ficar sem dormir, pensando como seria. A expectativa é tanto que Jesus virá com seus anjos para recepcionar os salvos nos ares, que serão ali levados pelo Espírito Santo. Não é nem na porta do céu, mas é antes. Jesus vai vir nos ares recepcionar a igreja e aí vai caminhar com a igreja até o céu. E vamos entrar, Jesus, os anjos, o Espírito Santo e nós, pelas portas do céu. E seremos então apresentados a Deus Pai, num casamento terreno. A expectativa da noiva chegar é muito grande. Todos querem ver a noiva. Já foi criada uma enorme expectativa, onde toda a criação aguarda em suspense a redenção dos filhos de Deus. Mateus 25:34 diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Note que o reino não foi preparado antes da fundação do mundo, mas desde a fundação do mundo. O nosso Deus preparou o reino nos 6 dias da fundação do mundo. Deus estava fazendo o mundo e a nossa nova morada ao mesmo tempo. Está tudo preparado. Tudo está aguardando. Romanos fala assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Romanos 8, 19 a 22. Há uma expectativa muito grande a respeito da nossa revelação como filhos de Deus. Quando a gente chegar no céu, seremos recepcionados de pé, ovacionados, assim como um time campeão volta de uma boa campanha. Mas imagine o seguinte: sabemos que a Grécia é um lugar muito belo que existe na Terra. Mas que graça tem de se viajar sozinho para a Grécia? Que graça tem de viajarmos para um local paradisíaco, num navio muito luxuoso, sozinhos? Mesmo que fosse o paraíso, haveria a mesma graça em estar lá sozinhos? A gente quer viajar, mas com quem a gente ama. A gente quer dividir o momento com aqueles que mais amamos, mais sentimos falta. Um bem maior faz a nós. Haveria pouca alegria se fôssemos sozinhos, não é verdade? Por isso tiramos tantas fotos e gravamos os momentos que queremos recordar. Você sabia que o casamento traz essa mesma ideia? Porque as pessoas se casam para terem alguém para testemunhar os momentos que ela passou na vida. A esposa é a testemunha do marido e o marido é a testemunha da esposa. Tiramos tantas fotos para testemunhar depois com aqueles que não foram conosco, pelos locais por onde caminhamos e desfrutamos. Levamos o nosso álbum de fotos para dividir os nossos momentos felizes com quem amamos, como se isso fosse trazer a eles a nossa experiência. Mas a boa notícia é que não estaremos no céu sozinhos. Teremos a melhor das companhias. Esse local, entretanto, será numa outra dimensão, absurdamente belo e enorme.
de beleza indescritível, com realidades nunca jamais sonhadas por nós. É um local de excelente companhia. Só vai haver ali crente convertido, só vai ter crente vitorioso. Ali poderíamos dizer que companhia agradável. O escritor Bernard Shaw, dramaturgo irlandês, certa vez afirmou que todas as pessoas interessantes vão estar no inferno. Mas a ideia dele não é a mesma das Escrituras, pois todas as pessoas interessantes mesmo vão estar no céu. Qual é a ideia de Bernard Shaw sobre interessante? O conceito de interessante para uma pessoa pecadora seria outro pecador. Um pecador vai achar um outro pecador interessante. E aí eu concordo com ele. Todas as pessoas interessantes para um pecador vão estar no inferno. Mas todas as pessoas interessantes pela ótica de Deus estarão no céu e não no inferno. A nata do ser humano, os que vale a pena serem preservados para sempre. A melhor amostragem do ser humano vai para o céu, para viver para sempre. No céu teremos a companhia de pessoas interessantíssimas, espetaculares, gente da melhor qualidade, da melhor estirpe, que uma única vida para viverem seria muito pouco, dada a complexidade, o carisma, o gênio e a afetividade dessas pessoas. No céu teremos a companhia de pessoas espetaculares e de seres espetaculares. Pensou você conversar no céu com Lutero, um dos grandes pais da igreja? Com Miriam, irmã de Moisés? Com Adão, com Abel, filho de Adão? Eu perdi a minha avó quando eu tinha uns 20 anos, e ela é a única pessoa da família mais próxima que eu conheci que está esperando para entrar no céu. Eu imagino entrar no céu e dar de cara com ela para me recepcionar. A minha avó era professora da escola dominical da Assembleia de Deus, e aí eu vou poder perguntar para ela: vó, como era dar aulas no seu tempo para a igreja? Eu me converti lendo a Bíblia que ela me deu. Pensou conversar com aquelas mulheres que andaram com Jesus na terra? Imagine conviver com aquele nosso pastor que Jesus já recolheu. Imagine se encontrar com alguns amigos que se foram, como o irmão Damião do Jardim Paulistano, que trabalhou comigo. Sobre a minha orientação, ele leu a Bíblia toda em 9 meses, quando trabalhamos como segurança no Hospital Penteado. A última grande obra que ele fez foi ler a Bíblia, e depois ele faleceu, mordido por um bicho barbeiro. Imagine se encontrar com alguns irmãos e irmãs que se foram antes da gente, mas que até hoje estão tão presentes em nosso coração. Nessa vida eu conheci irmãos tão importantes que na despedida de alguns eu dizia assim: se a gente não se vê mais aqui na terra, a gente se vê no céu, e ali a gente põe o papo em dia. Imagine encontrar o pai ou a mãe que dormiram em Cristo. Pense só no privilégio de conversar com o anjo. Imagine as experiências. Imagine se encontrar com alguns irmãos e irmãs que se foram antes da gente, mas que até hoje estão tão presentes em nosso coração. Nessa vida eu conheci irmãos tão importantes que na despedida de alguns eu dizia assim: se a gente não se vê mais na terra, a gente se vê no céu, e ali a gente põe o papo em dia. Imagine encontrar o pai ou a mãe que dormiram em Cristo. Pense só no privilégio de conversar com um anjo. Imagine as experiências que um anjo não deve ter e o que ele poderia nos contar. Pensou sentar num dos degraus do céu e ficar ouvindo um anjo falar de Deus? Pensou um anjo descrever algo do céu que não sabemos? Fazem muitos anos eu tive uma experiência com Deus onde me subiu ao coração orar e jejuar para que Deus pudesse me deixar conversar com anjos. A igreja primitiva tinha esse mistério operante no meio deles. Orei e jejuei um tempão nesse propósito. Um dia Deus me respondeu e disse que estava pronto para me dar essa bênção.
destravar algo no meu espírito, e a partir de então eu ouviria e veria os anjos de uma forma muito clara. Eu fiquei empolgado. Aí o Espírito me disse que esse dom abriria uma porta espiritual onde eu ouviria e veria coisas no Espírito, inclusive demônios. O Espírito Santo colocou no meu coração uma revelação onde demônios iriam vir, disfarçados de anjos de luz, e eu poderia ser enganado. Dali para frente, eu teria provações nas minhas visões. Eu fiquei com medo e eu recuei. Mas no céu, esses e outros mistérios serão desvendados. Falaremos com anjos e eles nos falarão coisas que nós não sabemos. Eu acredito em anjo da guarda, não da forma que a Igreja Católica fala, mas a Bíblia diz que anjos ficam ao nosso redor para nos proteger. Outra experiência que eu tive faz muito tempo foi que eu vi 2 anjos nas nuvens. Eu vi no meu sonho 2 anjos debruçados sobre uma nuvem, que parecia ser de algodão, olhando para a terra e jogando alguma coisa. A aparência desses anjos era a de 2 meninos, de uns 12 ou 13 anos. Mas eu entendi que a aparência deles enganava, pois eles eram muito velhos. Os 2 eram muito magros e sorridentes. Eu me lembro claramente que eles tinham o rosto muito bonito. A sua roupa era uma roupa que ia até os pés, tipo aquelas roupas judias. Eu estava tocando piano no meu sonho. Eu não sei tocar nada, piorou piano. Mas no sonho eu estava tocando piano e pedi que ele jogasse aquilo que eles estavam jogando na terra, para mim também. E eu estendi a mão. Uma folhinha caiu na minha mão e eu entendi que aquela era uma semente do Evangelho, que ele jogava na terra e que eu estava incumbido de pregar desde então. A Bíblia descreve que tem uma turma toda de seres angelicais, anjo, arcanjo, querubim e serafim. Pensou conversar com um querubim que tem 4 asas? Só Isaías 6 fala de serafins, seres com 6 asas, que com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o pé e com 2 voavam. Ezequiel capítulo 1 fala de querubins, seres com 4 rostos e 4 asas. Imagine se sentar aos pés de um ser desses e ouvi-lo falar. Que maravilhas não tem esses seres para nos contar. No céu teremos boa companhia. Quantas histórias as pessoas vencedoras não vão nos contar? Viraremos para um lado e perguntaremos para quem estava no barco com Jesus, quando ele andou sobre o mar. E aí? Como é que foi aquilo? Como é que foi aquela passagem? Estaremos lado a lado com aquela mulher conhecida como mulher adúltera, que se converteu aos pés de Jesus. Veremos Lázaro e suas irmãs. Teremos a companhia de irmãos que se foram e nessa terra exerceram o cargo de advogados, professores, juízes, policiais, pintores. Conviveremos com gente que escreveu vários livros cristãos, como John Stott, que já partiu para o Senhor. Poderemos compartilhar ideias com Billy Graham ou com gente desconhecida que está no céu, porque tem um diferencial. O céu será o local da mais ótima companhia que já existiu. Teremos lá os escritores originais de todos os livros da Bíblia e poderemos perguntar diretamente a eles que expliquem para nós aquela passagem que não compreendemos na terra. Olha, que nem chegamos ainda em Jesus, em Deus e no Espírito Santo, que vai, com certeza, nos desvendar de vez todas as Escrituras. Pensa nas histórias que ouviremos de Davi ou de Jesus. Imagina saber exatamente o que foi o pecado, o que é a graça, em toda a sua completude e formosura. Imagina sentir de primeira mão a presença de Jesus. Já pensou em ver o trono de Deus de perto? Já pensou em cantar no coro de Deus, dos santos, no céu? Vamos cantar um novo cântico. Como vai ser isso? A Bíblia diz que vamos ter um novo nome numa pedrinha branca. Como será o teu nome?
Nós vamos ver anjos indo e vindo no céu, soldados de Deus, animais que nunca vimos, glórias indescritíveis. A nossa mente não capta as realidades espirituais que a Bíblia já fala sobre o céu. Mas lá teremos desvendados todos os mistérios e compreenderemos como nunca antes. Nos céus vamos conviver com os santos, vamos conviver com justos, aperfeiçoados. Além dos outros, você também será aperfeiçoado. Dará gosto conviver com você. Suas angústias e dúvidas vão sumir. Você vai ser uma bênção. Todos vão querer vir e falar com você. Os grandes conhecidos e os desconhecidos também. Assim como a enormidade de gente salva. O que estraga qualquer relacionamento é o pecado. Mas lá no céu, aqueles que lá estarão aperfeiçoados. O pecado não terá mais força alguma. O pecado será destruído e anulado nas vidas. Pensou viver com seus familiares tão amados, mas sem o peso do pecado agora? A malícia não existirá mais, a falsidade também. A desconfiança será coisa do passado, como os vícios que tanto mal fez. No céu não existirá nenhuma espécie de desejo pecaminoso. Teremos o Espírito Santo sem medida. No céu não haverá limitação ou preconceito de espécie alguma. Imagine um lugar onde um homem conversa com uma mulher sem malícia, sem segundas intenções, um lugar onde não haverá mais ladrão e poderemos andar em suas ruas e passagens sem medo, a qualquer hora do dia. Andaremos no céu sem medo mais da morte, ou de Satanás, ou do desemprego. No céu não existirá corrupção ou cerca elétrica. Alguém pensou erradamente que o céu será um lugar muito chato, onde as pessoas não terão o que fazer. No céu, nós cresceremos na graça e no conhecimento de Deus para todo sempre. Deus é um ser tão infinitamente magistral que uma eternidade parece ser pouco para conhecer tudo o que se tem para conhecer de Deus. No céu não haverá desejo pecaminoso algum, e todo desejo será bom, toda conversa será saudável, todos serão uma bênção, todos serão eternos. Jonathan Edwards disse que o céu é um lugar, um mundo de amor, na companhia dos crentes aperfeiçoados, onde o amor verdadeiro irá caracterizar todos os relacionamentos. A Bíblia diz que teremos esse mesmo corpo, porém sem as imperfeições genéticas ou herança devido ao pecado. No céu, nós vamos nos conhecer. No céu haverá cura a respeito de todas as doenças humanas, todas, qualquer uma. Vamos continuar sendo quem somos e vamos nos conhecer. Não perderemos as nossas identidades. A nossa identidade será preservada, apesar de termos agora corpos gloriosos, transformados, diferentes. Seremos sarados de toda enfermidade. Se alguém deixar essa vida terrena cego, no céu ele verá novamente, ou pela primeira vez. Se alguém morreu de diabetes, no céu essa doença não existirá mais, e o seu corpo será saudável. No céu veremos o fruto do nosso trabalho na terra. Logo na entrada do céu seremos chamados um por um, e será nos dado o nosso novo nome, baseado naquilo que fazíamos na terra, as minhas características próprias. Alguns serão chamados de pregadores, outros de pastores. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe.
Apocalipse 22:12 fala que no céu receberemos a recompensa, o galardão pelo trabalho feito na terra. É interessante que esses galardões ou recompensas, em parte, recebemos na terra pela obediência ao Senhor, mas parte deles serão recebidos no céu, além da nossa salvação da terra, pois no céu só terá gente salva e sem defeito, sem mancha, sem acusação ou impureza alguma. No céu não haverá pecado. O pecado é uma arma de Satanás usada por ele para enfraquecer o nosso ministério. Existe uma diferença em ser usado para orar por alguém quando estamos perdoados e em santidade, e entre estar perdoado, mas não em santidade. A falta de santidade enfraquece o poder da pregação, o dom da cura, a manifestação do Espírito Santo, a revelação e até o culto. Porém, se operamos em santidade, além de perdoados, o nosso ministério vai alcançar patamares que nem sonhamos. Existem cultos que claramente sentimos que o Espírito Santo queria fazer mais. Outros entendemos que todo o possível, dadas as circunstâncias, foi feito. Satanás sabe que a falta de santidade enfraquece o cristão. Pensamos muitas vezes que a meta de Satanás é desviar todo crente, tirá-lo da igreja. Mas para alguns isso é muito difícil e até impossível. Tem gente que não cogita de forma alguma sair da igreja. E que assim como Davi entendeu, para onde eu me irei do teu espírito? Satanás vai lutar para tirar crentes da igreja, mas para aqueles que não se cogita isso, pois ele sabe que tem gente que nunca vai abandonar Jesus, mesmo aos trancos e barrancos, ele vai tentar trazer o pecado. O ministério exercido em pecado terá alguma força, mas não 100% da força que teria se houvesse santidade. Uma palavra dita por um pecador ainda é uma palavra de Deus, com força para salvar a humanidade inteira. Mas existem promessas em operar em santidade. Existem níveis de profundidade espiritual ao se operar em santidade, sem pecado. No céu não haverá a mais leve sombra de pecado. Nossa vida será cheia do Espírito e só se encherá daí para frente, não se esvaziando mais nunca. Teremos no céu revelações que nunca na terra imaginaríamos. Se aqui na terra já sentimos saudades dos irmãos imperfeitos, como não será lá o convívio com esses mesmos irmãos, porém aperfeiçoados e santos? Se já vamos conseguindo conviver com eles aqui, como não será então no céu, onde o ambiente será de total santidade, glória e louvor a Deus? Vai ser muito bom. No céu todo mundo será bênção, até você. Durante muitos anos, eu convivi com o pensamento de homens como Neil Perman, que escreveu Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, que preguei e ensinei durante uns 10 anos do meu ministério. Lá eu vou poder conversar diretamente com ele. Até hoje eu bebo da fonte da teologia sistemática do Berkhoff, ou tenho como referência a Bíblia NVI, ou a Bíblia na tradução do padre católico João Ferreira de Almeida, onde deriva quase todas as Bíblias brasileiras. Imagina conversar frente a frente com essa turma e conviver com eles. Pensou sentar aos pés de A.W. Tozer e pedir que ele nos explique algumas passagens dos seus livros? Pensou falar com Brennan Manning, que escreveu o Evangelho Maltrapilho? Que ideia de escrever esse livro! Parece até o Espírito Santo falando diretamente com a igreja. John Stott morreu em 27 de julho de 2011 e deixou para nós A Cruz de Cristo. Livro premiadíssimo. Lendo o livro,
a gente nota que o livro não é quase nada do conhecimento desse homem. Pensou conversar com John Wesley ou John Bunyan, que escreveu O Peregrino, Charles Finney, C.S. Lewis. Eu ando por aí visitando, pregando e conhecendo igrejas, e quanta gente com tanto conteúdo para repassar a essa humanidade. Imagina esse povo no céu. Vamos conversar com Enoque, pedir que Noé explique direito como ele fez a arca. Na terra, nós tivemos irmãos da igreja que foram mais presentes do que nossos familiares e nos ajudaram em muitas horas, e seria injusto no céu não conviver com esses irmãos. No céu teremos a companhia de gente que hoje a gente sente falta ao nosso lado. Pensou ter a companhia no céu de Caio Fábio, ou Ed Kivitz, ou Ariovaldo Ramos? Homens desse naipe, sem os seus defeitos e pecados? Imagina isso. Imagine Silas Malafaia, sem pecado, aperfeiçoado. Ou o R.R. Soares, sem pecado. Pensou conviver no céu com a bispa Sônia da Renascer? Se na terra a irmã é bênção pura, imagina no céu, sem pecado. Imagina sua esposa no céu, aperfeiçoada, os seus filhos, o seu pai, a sua mãe, seus parentes, amigos, vizinhos cristãos, a sua congregação, o seu pastor, o diácono, a diaconisa, aperfeiçoados. Imagina você aperfeiçoado, andando de cabeça erguida nas ruas do céu, sem culpa, sem acusação, em bênção, em vitória. Eu quero o céu, e você deveria querer também. O céu é um enigma enorme. Eu ouvi já faz tempo a história do índio, o curandeiro da tribo, que estava com os outros índios na beira da praia e achou que algo estava acontecendo na água. E chamou os outros índios e lhes perguntou se eles viam alguma coisa diferente na água. Ninguém viu nada. Ele entendeu que era o único que estava percebendo alguma coisa, mas não sabia o quê. Esse índio sentou numa pedra na praia e ali ficou alguns dias e noites olhando para o mar. O ar, as águas do mar, até que um dia ele começou a ver um vulto e mais alguns outros, e viu uma vela e mais outra e muitas outras, até que viu navios portugueses se aproximando da costa e entendeu que muitos navios estavam chegando na praia. Muita coisa a Bíblia já está falando conosco sobre o céu, mas nós não estamos enxergando ou compreendendo ainda. Estamos como um índio olhando para o universo, sentado em nossa pedra na beira da praia, lendo a nossa Bíblia, adivinhando que tem mais do que apenas a pregação que eu ouvi ontem à noite dita pelo pastor. Tem mais segredos que querem ser descortinados e o Espírito Santo quer revelar, mas nós não estamos ainda ouvindo o som, ouvindo o vulto. Mas sabemos, ainda assim, no fundo do nosso espírito humano, que tem mais. Ser cristão é uma aventura. Somos soprados pelo Espírito Santo como vento, e ora estamos aqui, ora somos soprados para outra igreja, e aprendemos aqui, ensinamos ali, e assim vamos sendo vento nas mãos do Espírito Santo. Ser cristão é uma aventura a cada esquina, onde uma prova pode nos derrubar para sempre, se não a aguentarmos em Deus. Assim como poderemos aprender novas maneiras de vitória, se permanecermos calmos. Além da aventura de ser um cristão na terra, temos a promessa da maior de todas as aventuras possíveis, a eternidade. Se com poucos anos de vida na terra o homem fez monumentos belíssimos, assim como criou arte e música incomparáveis, livros que deveriam existir para sempre, imagine esse mesmo homem, debaixo da inspiração de Deus, o que não fará. João 16:33 diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16:33 diz que no mundo teremos aflições. O céu é um lugar onde nunca mais enfrentaremos dores,
sofrimentos e perturbações. Quanto sofrimento tem nesse mundo, não é verdade? Doenças, separações, luto, injustiça, angústia, epidemias, guerras, desemprego, brigas no lar, filhos rebeldes, pais dominadores, patrões ditadores, políticos corruptos, mal social, traições. O sofrimento do mundo parece que não tem fim. E parece que a cada dia piora mais. Chega a ser desanimador. Em Gênesis 47, quando José levou Jacó até Faraó, esse perguntou para Jacó quantos anos ele tinha. Essa pergunta não se faz a alguém mais velho, é imprópria. O que ele respondeu? São 130 anos, que foram poucos e difíceis. A Bíblia nos dá a entender claramente que nesse mundo teremos muitas aflições. Jó afirmou que o homem nasce em meio a tribulações e vai viver até o fim em meio a tribulações. Mesmo que vivamos muitos anos, esses anos serão de enfado e canseira. Lá no céu toda lágrima será enxuta, toda tristeza dissipada, não existirá mais nenhum tipo de dor e sofrimento. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse 14, versículo 13. Lutas, problemas, lágrimas, dor. Aquilo que nos perturba hoje, que nos persegue durante anos no céu, não vai mais existir. Aquele pensamento pecaminoso não mais existirá. Aquela dor na perna ou na região do coração não mais o atormentará. No céu toda lágrima será enxugada. Aquele problema que não te deixa dormir, no céu não existirá. O mal que sofremos, a perseguição, no céu não vai haver. Richard Baxter falou o seguinte sobre o céu: o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Agostinho disse sobre o céu: ali descansaremos e veremos. Veremos e descansaremos, e amaremos e louvaremos. Isso acontecerá no fim sem fim, pois que outro fim nos propomos do que alcançar o reino que não tem fim. Todo fim é um novo começo. E a respeito do céu, a gente só não sabe exatamente disso agora, mas um dia nós saberemos. O céu é uma outra etapa de andar com Deus, que vai começar no exato momento em que a Bíblia nos vai dizer o amém final. A nossa última aventura de andar para sempre com o Senhor iniciará imediatamente quando a Bíblia acabar e entrarmos no céu, na eternidade. Deus fará um novo céu, um novo universo, uma nova terra para nós. Será uma tremenda aventura viver para sempre com os santos aperfeiçoados, assim como conviver com os seres angelicais e a Trindade. Será uma aventura ser cristão e crescer em conhecimento eterno de Deus. Será uma bênção estar com Jesus, onde o veremos face a face. Eu não sei você, mas eu desejo ardentemente estar lá. Meu coração queima de vontade de estar lá logo. A expectativa do noivo é muito grande. A noiva vem chegando, ela vai chegar. Na hora certa eu vou descer para buscar a minha noiva nos ares. Eu vou recepcioná-la nos ares, onde os mortos acordarão e se encontrarão com os vivos, e juntos vamos todos para o reino do meu Pai. O Pai ia lá fora dos seus arraiais, e ele espera ali o filho pródigo para recepcioná-lo na estrada. Vem logo o filho pródigo, volta para casa logo. O noivo espera para ver novamente Pedro, Tomé e sua mãe Maria. O noivo espera para rever o seu pai José e abraçá-lo. O noivo Jesus espera para falar com Moisés, com Elias e Paulo e Tiago.
há uma expectativa muito grande de ambas as partes. A gente quer ir e Deus quer nos levar. Ah, que glorioso será aquele dia, aquela hora. E se a gente não se encontrar mais na terra, irmão, eu espero sinceramente que a gente possa se encontrar lá, no céu. Amém? Fique na paz, fique com Deus.